Oi, Luana. Oi, Boa tarde, tudo bem, meu bem? boa tarde, professora. Você ficou em recuperação? Foi, acontece às vezes. Comigo Só um você minuto. ficou? Professora, eu tava com alguns problemas na internet aqui de casa. Eu não tava Ah, conseguindo ver as aulas e tava sei. com bastante dificuldade. Eu consegui fazer a prova com bastante custo porque a internet me lascou um pouco. Você é do nono 1 ou nono 2, Luana? Nono 1. Nono 1. Ah, é porque... Aí só que você, assim, você ficou com média... Você ficou na média, né, do ano. Só teve algum bimestre que você ficou mal, né? E isso foi porque eu passei, na verdade, a minha média atingiu 24, mas eu fui com nota baixa nesse bimestre. Entendi. Então, você vai recuperar o quarto bimestre, é isso? Isso. Entendi. Ó, então hoje, meninos... Oi, João Neto. João Neto. Cadê tu? João Neto, olhe para mim. Presta atenção. Lu, é assim, ó. Nós vamos fazer as aulas de recuperação. Eu não sei se você já olhou na aba recuperação. Nós temos 8 conteúdos para explorar. Isso. Eu olhei lá. Você já chegou? Ah, que bom. Então, assim, como a gente vai ter 3 aulas, eu tentei distribuir esses 8 conteúdos para ir falando durante as aulas. Certo? Certo. Uhum. Professor, Então, tá a bom. sua prova vai ter quantas questões? São 10, Tá bom. viu? São 10 questões. Então, tá. Jonete, você não quer falar comigo hoje? Tudo bem. Eu vou ficar muito magoado, mas tudo bem. Meninos, vocês chegaram a ver os... Oi, Joneto, joia? Tava comendo, foi mal. Ah, bom, eu achei que você não estava me ouvindo. Deixa eu só ligar o meu ventilador aqui, que tá quente pra caramba hoje. Hoje tá caprichado, né, moçada, no calor? Não sei, aí eu não sei se estão, mas aqui no Coimbrão o trem tá pegando fogo. Nossa, que tá gelado Então, Coimbra. Tá quente no Coimbra. Coimbra tá que tá, não tá? Tá quente pra caramba. Então, meninos, hoje é diferente da aula do Espaço da Ciência. Hoje é aula de ciências voltada para os conteúdos mais teóricos, né? Não. E aí a gente vai retomar, então, desde o começo do ano, quando eu nem era professora de vocês, quando era a Sara, alguns conteúdos. Então, pegando aí o mestre Fioda, como é que é o nome dele? Mestre Yoda. Você tem que ter a força ao redor de você. Então, vamos ter foco, vamos ter bastante força para finalizar o ano com chave de ouro, tá? Minha intenção aqui é ajudar e qualquer coisa vocês podem me chamar. Vocês chegaram a ver os vídeos que eu postei, fazendo um resumo desses assuntos? Não. Não, a Luana e o João Neto? Não. Também não? Não, eu Assim, vi que ó. a senhora postou, mas eu não consegui ver. Certo. Eu coloquei esses vídeos e é importante, hoje eu vou conseguir assistir eles com vocês, porque são vídeos mais curtos. Mas os outros, eles são muito compridos, eu não vou ficar passando vídeo a aula toda. Deixa eu Tá abrir, certo. então, o vídeo aqui, para eu mostrar para vocês. Vocês não estão vendo o vídeo não, né? Agora não. Então, peraí que eu vou compartilhar de novo a tela. Tá. Agora sim, né? Sim. Tá, se não sair o som, você me fala. Olá, meninos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para relembrar alguns conteúdos vistos lá no primeiro bimestre. Tá saindo som, gente? Tá? São conteúdos relacionados às ciências e a gente vai começar pelas propriedades da matéria. Então, se você está aí ainda, fique calmo e vamos estudar junto que a gente vai conseguir. Pessoal, antes da gente começar a estudar,
as propriedades da matéria, a gente tem que entender o que é matéria. Eu mesma tinha muita dificuldade de entender matéria, certo? Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que existe, podendo você pegar, sentir ou não. Então, por exemplo, um cristal, ele tem matéria, ele é matéria. Uma borracha também é matéria. Um suco também é matéria. Eu também sou matéria. E o ar que está aqui ao meu redor, apesar de eu não enxergá-lo, ele também é constituído de matéria. Então, o que é matéria? Se a gente tivesse olhos biônicos e conseguisse enxergar a matéria, nós veríamos que ela é feita de átomos, né? Então, vulgarmente, eu chamo o átomo de bolinha. Mas as bolinhas, na verdade, são essas partículas. Antigamente, o átomo era considerado uma partícula indivisível. E daí que vem o seu nome, né? Átomo, indivisível. Só que hoje já se sabe, né, que o átomo ele é divisível e existem as partículas subatômicas, elétrons, prótons e nêutrons. Mas se eu pudesse pegar esse cristal e enxergar, né, do que ele é constituído, ele seria constituído, então, dessas bolinhas, desses átomos, tá, dessa matéria. Esse aglomerado de átomos, né, se eu pudesse pesá-lo, ele teria uma massa. Então, toda matéria tem massa, por menor que seja, né, e por mais invisível que seja. Inclusive, se eu fizesse um experimento aqui para vocês, colocando um cabide, tá? E no lado do cabide eu colocasse um balão vazio e no outro lado um balão cheio, vocês veriam que o balão ele vai pender para o lado que o balão está cheio. E a gente já até fala, ele está cheio de quê? De ar. E o ar, como eu falei para vocês, é matéria. Portanto, o ar, mesmo que eu não enxergue, ele tem massa, ele tem átomo. Então, toda matéria, né, tem massa. Toda matéria também tem volume, tá? Então, se a gente pudesse enxergar nesse litro aí, né, eu acho que acredito que é um leite que tem dentro desse litro. Do que o leite é constituído? De matéria. E a matéria é feita de átomos, certo? E esses átomos reunidos, eles vão ter um volume, certo? Uma dimensão. Toda matéria também tem uma densidade. E aí, densidade é a relação entre a massa e o volume. Então, a gente costuma dar o exemplo muito da água e do óleo, por eles serem immiscíveis, por não se misturarem, que são líquidos de densidades diferentes. Então, eu tenho aí a água e o óleo, né? E o óleo sempre fica sobre a água. Ah, professora, mas ele fica sobre a água porque tem pouco óleo. E se eu colocasse muito óleo? Se a gente colocasse muito óleo, como é o segundo exemplo, também ele continuaria sobre a água. Por quê? O óleo é menos denso que a água. Se ele é menos denso, coloquem aí na cabecinha de vocês que é como se ele fosse, ó, eu tô falando, hein? Como se ele fosse mais leve, tá? Entre aspas, mais leve. Então, o óleo, por ser mais leve, menos denso, ele vai ficar sobre a água, tá? Outra propriedade geral da matéria é a impenetrabilidade, tá? É aquele famoso dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá? É impossível, já que dois corpos, né? Se eu pegar aqui, sei lá, meu copo d'água e meu mouse, né? E eu colocar um junto com o outro, é impossível eles ocuparem o mesmo lugar no espaço. Aí sempre vai ter alguém que vai falar, professora, bota dentro, né? Se eu colocar dentro, a água que está aqui no estado líquido, perdão, ela vai ter que se deslocar, dar espaço para que o mouse fique dentro do meu copo. E mesmo se meu copo tivesse sem água, meu copo estaria vazio? Não, meu copo estaria cheio. Só que em vez de água, ele teria ar.
certo? Então, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tem uma experiênciazinha que a gente faz lá no 6º ano, e eu acredito que vocês já devem ter feito em casa, que é colocar uma bolinha de papel dentro do copo, ou um algodãozinho, e entornar esse copo dentro de um outro copo com água, né, de um balde, alguma coisa assim. E a gente percebe, na hora que a gente retira a mão, né, e retira o copo, que a bolinha de papel ou o algodão, ele está seco. E o que impediu da água entrar nesse copo? O princípio da impenetrabilidade, certo? Onde o ar está ocupando aquele espaço, portanto, a água não consegue ocupar o mesmo espaço. Outra propriedade geral da matéria é a divisibilidade. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, essa berinjela aqui, esse legume, e eu partisse ele em vários pedacinhos, cada pedacinho deixaria de ser berinjela? Não. Portanto, a divisibilidade é a propriedade segundo a matéria pode ser dividida em porções menores, sem perder suas características. Outra coisa que a gente amassa, que eu não sei o que está sendo amassado, mas se fosse alho, né? Eu vou lá, vou amassar o alho lá no cadinho, né? Esse recipiente que tem esse pistão. E depois de o alho amassado, ele perde suas propriedades de ser alho ou ele continua sendo alho? Portanto, né, já que ele continua sendo alho, ele está sendo fiel a essa propriedade da matéria, que é a divisibilidade. Outra propriedade importante é a compressibilidade, né? Então, o que é compressibilidade? É fazer uma pressão na matéria para que ela seja comprimida, né, alterando o volume. Então, quando a gente tem aqui uma seringa e aqui está cheio de ar, né, se eu colocar o dedo aqui e impedir que esse ar saia e apertar o êmbolo, o que eu vou fazer com a matéria? Eu vou dar uma apertadinha nela, vou dar uma compressão nela, certo? Uma comprimida. E ao contrário, se eu puxar o êmbolo da seringa, eu vou dar mais espaço para a matéria vai circular ali dentro, né, daquele espaço, e aí ela vai estar menos compressível, menos comprimida. Elasticidade. Esse exemplo é bom, né, do estilingue. Então, a elasticidade é a propriedade da matéria que vai causar o seu retorno à posição de repouso, após ter sido deformada por alguma força externa. Então, o elastiquinho do estilingue, né, quando você puxa ele, a tendência dele é voltar para a posição de repouso e ele vai continuar sendo o elastiquinho do estilingue, certo? É claro que tem materiais que são mais elásticos que outros, né? Então, se eu colocasse, ao invés de uma liguinha no estilingue, colocasse um barbante, seria outro material, teria outra elasticidade. Não é que o barbante não tenha elasticidade, mas ele consegue se deformar menos do que a liguinha do estilingue. Se eu pegar um copo de vidro também, né? Toda matéria tem elasticidade, mas o vidro do jeito que ele está aqui, mesmo que eu faça a compressão, né, ele não deforma, então ele tem baixa elasticidade. E, por fim, eu acredito que seja a última propriedade da matéria, a dureza, tá? E, então, a gente tem materiais, diversos materiais na natureza, alguns são mais duros que os outros. Um exemplo é o diamante, né, que é um dos elementos aí de maior dureza. Então, por exemplo, você vai perfurar uma mina, tá? Uma mina mesmo, vai tirar minério, ouro, ferro, alumínio, e você precisa furar a rocha. Imagine se eu usasse uma broca feita de talco. Porque talco é um elemento químico. O talco, ele é uma matéria, perdão. Se eu usasse talco, eu conseguiria? Claro que não, né? Então, eu preciso usar algo que tenha maior dureza. Então, existem brocas diamantadas, porque o diamante é muito duro, e por isso ele consegue perfurar uma rocha sem ele
se quebrar ali, se perder, né? Então, essa era a revisão sobre propriedades da matéria. Espero ter ajudado vocês e um beijo. Fiquem com Deus. Gente, o vídeo do vídeo, é muito engraçado isso, né? Eu mesma falando para mim mesma. Realmente. Deu para relembrar, gente, esse conteúdo do começo do ano, que foi a Sara que explicou para vocês? Sim. Vocês têm alguma dúvida sobre propriedades da matéria? Não. Ó, Luana, que nós vamos fazer exercício. Eu vou ver se você não tem dúvida mesmo. Pelo João, menos sobre isso, não. João, você conseguiu compreender o vídeo? Sim. Tá de boa aí, sem dúvidas? Ó, que eu vou perguntar, hein? Vou para o segundo vídeo, então, que era para vocês terem assistido antes. Eu até coloquei lá na ementa para assistir antes, mas eu vi que vocês não assistiram. Deixa eu pegar aqui o link. O próximo vídeo é mais curto que esse, tá? Não precisava nem ter gravado o vídeo, ó. Podia ter dado a aula só. Tô brincando, mas tem mais alunos em recuperação e quem não conseguir assistir a aula agora consegue assistir depois, né? Aí eu de novo, ó, gente, tô ficando famosa. Peraí que eu acho que eu não coloquei o som, peraí. Aí, coloquei. Aí, meninos. Boa tarde, meninos do 9º ano, tudo bem? Em continuação, aquela aula sobre propriedades da matéria. Hoje a gente vai entender os 3 estados físicos da matéria. Quando eu estudava, quando eu estava no 9º ano, eu não tinha muita facilidade em compreender o que eram os estados físicos da matéria. Por mais que a gente saiba, né, às vezes de cabeça, o estado físico da matéria sólido, líquido, gasoso, eu não tinha uma compreensão de por que uma coisa era sólida e por que outra coisa era líquida, certo? Então, eu vou tentar ajudar vocês com isso hoje, se é que vocês são como eu era. Então, pessoal, os estados físicos da matéria, como eu já disse, são os estados sólido, líquido e gasoso, tá? Então, pegar minha caixinha de fósforo aqui, né, é uma matéria que está no estado sólido. Se eu pegar aqui meu copo d'água, a água está no estado líquido. E se eu pegar o oxigênio que eu estou respirando, está no estado gasoso, certo? Agora, por que que essas matérias, né, por que que elas estão, cada uma, em um estado físico? Então, para ajudar vocês a compreenderem como que a matéria se comporta, eu vou compartilhar aqui na minha tela o simulador PhET da Universidade do Colorado, que é um simulador que eu faço propaganda de graça, porque eu acho ele realmente muito bom. Então, olha só, garotos. A gente tem aqui, a matéria, né, o material, o átomo, o gás, oxigênio. Tá? Uma coisa importante também, meninos, diferença de átomo e molécula, vocês sabem? O átomo, como eu disse na aula passada, é como se fosse, né, como se fosse cada bolinha, tá? Só que essa bolinha, ela não fica sozinha. Geralmente, ela vai fazer ligações. Quando ela faz ligações, então tem mais de um átomo junto, aí a gente já tem uma molécula. A molécula, ela pode ser do mesmo elemento químico, como é o caso aqui do oxigênio, né, onde a gente tem 2 bolinhas de oxigênio. Ou ela pode ser a junção de outros elementos químicos, como é o caso da água, que é aqui, ó, mostrando no cantinho, é uma bolinha de oxigênio, essa laranjinha, com 2 bolinhas branquinhas de hidrogênio. Então, nós teremos a junção de 3 átomos, certo? Então, vamos entender. Estou com um elemento químico aqui, oxigênio, né? A molécula de oxigênio tem 2 átomos, e a gente está aqui a uma temperatura, deixa eu ver, de menos 160 graus Celsius. Menos 160 graus Celsius. Tá frio aí, hein? A menos 160 graus Celsius, a gente percebe que as moléculas de oxigênio, elas estão soltas, né? Com uma agitação,
ocupando todo esse espaço desse recipiente aqui. Então, a gente já entende que pelo distanciamento entre as moléculas, essa substância que está aqui dentro está no estado gasoso. Mas será que tem como eu fazer esse oxigênio ser líquido? Vamos tentar? Vou clicar aqui no líquido, ó. Líquido. Existe oxigênio líquido. Mas para o oxigênio ficar líquido, o que precisou acontecer? As moléculas de oxigênio precisaram se juntar. E para elas se juntarem, é preciso diminuir a temperatura. Então, reparem que o termômetro, ele foi para menos 216. Ele estava menos 160, não era? Ele foi para menos 216. Então, por que não existe oxigênio líquido no planeta Terra? Porque aqui no nosso planeta a gente não consegue naturalmente atingir essas temperaturas. Pode ser que em outro planeta você consiga, né? E aí a gente encontra oxigênio no estado líquido. Mas pela nossa proximidade com o Sol, a gente não consegue essa temperatura naturalmente. E tem como eu fazer, sei lá, um bloquinho de oxigênio, eu passar o oxigênio para o estado sólido? Claro que tem. Mas então, se eu quero que as moléculas de oxigênio elas se juntem ainda mais, eu preciso resfriar ainda mais. Então, olha só, vou clicar aqui ó, no sólido. Olha aqui, oxigênio sólido, como se fosse um bloquinho. Percebam que as moléculas ficaram ainda mais juntinhas e com menos agitação. Certo? Então, é possível que uma substância esteja no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Vai depender da agitação das suas moléculas, né, e da distância entre elas. Vou para um exemplo mais clássico aqui, que é o da água. Então, aqui nós temos moléculas de água que estão a menos 127 graus Celsius. Gente, a água congela a 0 grau. Então, a menos 127, ela está bem congelada. Então, a gente percebe aqui as moléculas, né, unidas, pouca agitação. Se eu tirar meu gelo, né, porque a água no estado sólido a gente chama de gelo, da geladeira, né, então, se eu começar a aquecer, olha aí, essas moléculas, vamos observar, ó, 10 graus. 10 graus é a temperatura que faz dentro da sua geladeira. Nessa temperatura, a água ela está um pouco mais agitada e as moléculas estão um pouquinho, elas perderam aquele arranjo que elas tinham, né? Então, a água ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Por isso que ela não fica com formato, né? Porque as moléculas estão um pouco mais desarranjadas. E se eu continuar aquecendo a minha água, olha aí, repara as moléculas. As moléculas vão começar a se agitar mais e vão começar a se distanciar. Aqui eu já estou numa temperatura de menos de 160 graus. Então, aí a água, quando a água está nessa temperatura, você observa a água evaporando. Por quê? O que é o vapor? É o descolamento das moléculas daquela água que estava líquida. Então, as moléculas começam a se descolar pela sua agitação e começam a evaporar. Certo? Então, hoje, meninos, a intenção era fazer com vocês uma revisão sobre os estados físicos da matéria e entender que toda matéria, ela pode ter 3 estados, o sólido, o líquido e o gasoso. A diferença, né, entre uma substância que está no estado sólido, uma no líquido e no gasoso, é o distanciamento entre as moléculas que compõem essa matéria. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. E aí, ajudei? Ah, ajudou, mas às vezes falta, tipo, pegar, sentar um pouquinho, ler sobre isso, sabe? Pra ter Luana. Entender melhorzinho. Mas dá pra entender. Luana, sabe aquela frase, Deus ajuda quem cedo madruga? Sei. Ela é verdadeira, viu? Realmente. Porque assim, não adianta a gente ficar assim, por mais que nós... Tô acreditando que vocês acreditam em Deus, assim, né? Então, falam, ai, meu Deus, me ajuda, por favor, passar em ciências, que eu não dei conta.
Deus está te ajudando, ó, você tem aí acesso à internet, você tem aí inteligência para você absorver os conteúdos, então, assim, ele já te deu as ferramentas, agora você tem que usar. Então, realmente, sentar e ler o livro, resolver os exercícios, é fundamental. Eu sempre brinco que aprender é igual andar de bicicleta. E a gente tem que encontrar o jeito que a gente aprende. Tem gente que gosta de estudar lendo livro. Tem gente que prefere ouvir, tem gente que prefere ver uma videoaula. Então, você tem que descobrir o jeito que você gosta. Eu gosto de ver um vídeo, mas eu gosto de ir fazendo resumo, assim, sabe? Anotando. Eu só consigo entender quando eu vou escrevendo sobre o tema. Sabe por quê, Luana, que você aprende escrevendo? Porque quando a gente escreve, a gente usa diferentes regiões do cérebro. E aí fica mais fácil da gente depois se recordar do conteúdo. Sempre Por quando isso. ia fazer prova lá na escola mesmo, eu sempre chegava na escola com uns resumos enormes, porque só assim eu entendia as coisas. Eu sou igual você, então. Eu aprendo fazendo resumo. E você, desse João, jeito. como é que você aprende? João, você nos abandonou. Cadê tu, João? Ele abandonou mesmo, Luana. Estamos sozinhos. Cadê você, João? Tô aqui, professora. Meninos, então tá, ó. Descobrindo então o jeito que você aprende, eu acho importante agora, nós estamos começando lá no livro 1, tá? Nós vamos revisar conteúdos de todos os livros. Então, eu acho assim, depois que acabar a aula de recuperação, pega o livro e dá uma lida, porque aqui só dá tempo de dar uma pincelada, não dá tempo assim de aprofundar, tá? Vamos lá então, meninos. Ó, ano que vem nós vamos estar junto no novo médio, hein? Eu quero vocês bem fortes lá. A senhora Vamos que vai fazer dar esses aula de exercícios. ciências? Provavelmente. Vou dar aula para vocês. Principalmente quem for para o itinerário de ciências da natureza. Eu vou. Você vai? Vou, né? Assim, tipo, foi um pouco complicado decidir, mas aqui em casa todo mundo me disse, se algum dia você quer fazer isso, você tem que estudar isso, mesmo que seja difícil. Você já sabe, assim, uma direção do que você quer fazer, Luana? Eu queria muito fazer medicina e ter Então é ciências da especialização, natureza mesmo. isso, em neurologia, mas não sei. Então você já vai pegando as dicas de como o cérebro aprende. Eu fiz um Isso curso aí. de neuroeducação, é muito legal. Eu acho que é uma Meninos, das partes mais interessantes. Muito, eu adoro. Vamos lá, então. Associe as frases da coluna da direita do quadro, tá? A seguir, aos termos correspondentes da coluna da esquerda. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem sozinhos, eu não vou responder, não. Vai lá, 1 minutinho. Só 1 minuto. Eu acho que 3 vai com A. Eu não tenho muita certeza, porque minha cabeça não tá funcionando direito, mas eu acho que 3 vai com A. Vai com calma, você tá com lápis aí? Faz a sua sequência. Pode fazer a sequência toda, que aí depois eu tiro as tampinhas aí e a gente vê a resposta. E aí, pronto? Não. Gente, eu sou meio ansiosa. Rápido.
Não, eu sou ansiosa mesmo. Deu, meninos? Falta só 2. João, você tá fazendo aí? Oi, professora. Você tá fazendo aí? Ou você tá aí dentro do carro daquele jeito que eu sei? Peraí, tô arrumando um... Concentra na aula agora, João. Oi? Concentre na aula agora. O que é pra fazer? Oxe, menino. Olha aí. Associar as Raciocínio. colunas? Isso. Vou anotar aqui no WhatsApp. Tá bom. Cadê seu caderno? Meu caderno também é Gente, difícil de pegar agora. caderno é uma estrutura antiga, mas de importância, assim... Nossa, é importante demais ter um caderno. Meu caderno tá lá no escritório, eles estão passando financiamento lá dentro. Não, mas você deixa um caderno aí dentro do carro para você fazer minhas aulas, hein, João? Tá. Prontinho? Vamos lá? Não, aguenta aí. Ó, eu tava pintando meu caderno, que bonitinho, ó. Todo... Aguenta aí, professora. Tá vendo, gente? Capricho, isso aqui chama capricho. Eu acho que terminei, não tenho certeza se tá certo. Só esperando o João aí, ó. Tem uma aí que a gente não falou, mas aí vocês têm que ter as manhas também. Vocês têm que ser aluno esperto. Deixa aqui, não foi falado pro final, aí você vai por eliminação, né? Que foi a extensão. A gente não falou diretamente dela, mas vamos ver o que que é. Bom, vamos lá, ó. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Qual que é esse Eu princípio? coloquei 3, impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Possibilidade de divisão em partes menores. Coloquei divisibilidade. Perfeito, divisibilidade. Medida da inércia. Nossa, esse a professora não falou, hein? E da quantidade de matéria. Tá na dúvida nesse? Sim. Deixa para o final, então. D. Diminuição do volume sob a ação de uma força. Eu não sei se tá certo, mas eu coloquei extensão. Compressibilidade, João acertou. Então tá certo. Lembra? Diminua o volume, fazendo uma força. Lembra do êmbolo da seringa? Sim. E retorno ao volume e à forma inicial quando cessa a compressão. Elasticidade. Aí, o exemplo do isso estilingue, aí, né? E certo. A matéria ocupa lugar no espaço. Extensão. É, isso. Não, tá eu coloquei vendo massa. mesmo? Então, vocês estão na dúvida aí, a Luana ficou na dúvida entre a C e a F, não é? Mas aí você assinala as outras, porque com certeza na alternativa vai ter como você eliminar. Eu então, marquei aqui, ó. F, 2C, 3A, 4D, 5E, 6B. Deixa eu tirar as máscaras aqui, ó, para vocês tirarem as dúvidas, ó. Extensão
é exatamente essa propriedade da matéria ocupar um lugar no espaço, tá? Então, é a extensão dela, é o quanto que ela ocupa de espaço. E a C aí, que ficou medida da inércia e da quantidade de matéria, é a massa, tá? Então, é a balancinha. Então, seria o primeiro, né? Número 1. Certo, meninos? Sim. Segundo aí, ó, vamos fazer juntinhos, porque senão não dá tempo. Alguém me informa as horas, por favor? Que eu tô sem relógio. Falta 2 minutos. Ah, mentira! Vamos rápido. Falta. Escreva qual das propriedades abaixo estão relacionadas aos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né? Então, qual que é muito compressível? O sólido, o líquido ou o gasoso? Muito compressível. Sólido. Ó, pega meu copo, eu consigo comprimir ele ou não? Não. Não. A água eu já consigo um Gasoso. pouco, né? Agora, qual que é o mais Gasoso. que eu consigo? O gasoso, porque as moléculas estão muito longe umas das outras. Possui volume definido e assume a forma do recipiente que contém. Olha só minha água. Sólido. Ela não tá... se eu olhar aqui, sei lá, tem 20 ml, vamos supor. Né? Então, o volume é definido, eu consigo definir. E ela não tem a forma do copo? Sim. Tem. Não, Então- calma. Se eu mudar ela para um copo quadrado, que forma que vai ficar minha água? Quadrado. Quadrada. Quadrada. Então, ela não assume a forma do recipiente que contém ela? Sim. Então, isso define o líquido. Agora, possui forma e volume definido. Por exemplo, eu consigo alterar a forma do meu lápis aqui? Não. Consegue. Só se eu Só tacar se fogo. derreter ele. Não, só se eu Quebrar tacar ele. fogo. Mas mesmo eu quebrando, mesmo eu pelo princípio da divisibilidade, né? Quando eu juntar os pedaços, vai ter o mesmo volume e a mesma forma. Então, possui forma e volume definidos os sólidos. Isso. Agora, assume a forma e o volume do recipiente que o contém. Líquido. É líquido? Para mim era líquido Ué. também. Mas É os pode dois. ser mas pode ser os dois. Aqui, ó. Gasoso e líquido. Tá? Esse aqui, o gabarito aí tá, é gasoso e líquido. Partículas vibram em torno de posições fixas. Então, as moléculas vibram, mas nas posições são fixas. Qual que vocês acham que é? Não faço Sólido. ideia. Sólido, muito bem. Há uma grande força de atração entre as partículas. Quem que tem mais força de ligação entre as partículas? O sólido, Líquido. líquido ou gasoso? Líquido. Sólido. Oh. Né? Por isso que eu consigo pegar o lápis e eu não consigo pegar a água. Meninos, por que quando se entra em uma banheira com água, o nível desse líquido sobe? Vou dar um tibum boa na pergunta. piscina. Por que que a água sai quando eu dou tibum? Porque Tá ocupando o espaço. E como que se chama essa propriedade que explica esse fenômeno? impenetrabilidade. Muito bem, é isso aí. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Esse é o princípio da impenetrabilidade. Meninos, então, finalizando a aula com vocês aí, tá? Espero ter ajudado. Não deixem de assistir as outras aulas que estão lá disponíveis, tá bom? Então, um beijo e até amanhã. Até Beijo, amanhã. professor. Um beijo. Beijo.